Quantos podem dizer amém? Por gentileza, queridos, abra sua Bíblia comigo. Em Marcos capítulo 10. Marcos, capítulo de número 10. Assim que os irmãos encontrarem, se puder dizer um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Marcos capítulo 10. Irmãos, que noite abençoada, né? Sim ou não? Muita presença de Deus neste lugar, para edificar a nossa vida. Marcos capítulo de número 10, o versículo de número 46, assim que os irmãos encontrarem. Ô Léo, se você conseguir dar um pouquinho mais de grave para mim, por favor, aqui no retorno, só um pouquinho. Marcos 10, o versículo 46 diz assim, todos encontraram? E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que os chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar. Pai, te damos graça essa noite por tua palavra e pedimos que ela seja eficaz na nossa vida. Em teu nome oramos, hoje e sempre. Quem pode dizer amém? Pode se assentar, queridos, por gentileza. Irmãos, como nós lemos, esse texto conta para nós um momento na vida de um homem chamado Bartimeu. Qual é o nome dele? Bartimeu. Bartimeu, a Bíblia diz que ele era cego, vivia como mendigo na beira do caminho de Jericó, na entrada de Jericó. E a Bíblia diz que esse homem chamado Bartimeu, cego, mendigo, que ficava à beira do caminho da entrada da cidade de Jericó, um dia foi curado por Jesus. Você pode dizer um glória a Deus por isso, amados? Porém, eu quero pensar com você esta noite algumas coisas. E o que eu quero hoje trabalhar é o que Bartimeu não tinha. O que esse homem não tinha? A Bíblia é muito clara quando diz que ele era cego. Então o que esse homem não tem? Ele não tem as vistas. É um homem que não pode enxergar. Nós não sabemos desde quando, talvez desde o nascimento, em algum momento da vida dele, este homem não pode enxergar, ele não tem as vistas. Mas fato é que Bartimeu, ele só mendigava, só estava à beira do caminho pedindo esmola, mendigando, pelo fato de ser um homem cego. Ele só está ali mendigando no caminho porque ele não tem a visão, ele não tem as suas vistas. Ele não pode enxergar. E o que levou Bartimeu a viver então essa situação humilhante, não era uma preguiça daquele homem, mas o que levou a Bartimeu a viver aquela situação de humilhação, mendigando à beira do caminho, é o fato de que ele não podia enxergar. Quem entende até aqui diz amém. O que acontece, queridos, na vida de muitos, é que quando você olha o momento em que você está vivendo, quando nós olhamos para o momento que nós estamos passando, algumas das vezes o sentimento que vem na nossa vida é: eu estou passando o que estou passando esta humilhação, estou passando esta prova, estou passando esse deserto, é por causa de algo que eu perdi.
Quando eu olho para Bartimeu, eu preciso entender o que Bartimeu não tem. Ele não tem as vistas, ele não pode ver, ele não pode enxergar. Então, por causa daquilo que ele não tem, ele está mendigando. E algumas das vezes, quando nós vamos fazer uma análise da nossa vida, algumas vezes nós começamos a pensar que estamos passando, o que estamos passando, um momento difícil, ou um momento de humilhação, ou por algum deserto, e quando a gente faz uma análise, alguns de nós começamos a pensar, eu só estou vivendo o que eu estou vivendo por causa de algo que eu perdi, ou por causa de algo que eu ainda não tenho, por causa de algo que eu ainda não consegui. Às vezes é um momento difícil financeiro, e há aquele que diga assim, eu só estou passando esse momento difícil na minha vida financeira, porque eu perdi o emprego. É até lógico. Só estou passando esse momento difícil financeiramente, porque eu não tenho mais meu emprego, eu perdi o emprego. Ou eu só estou passando por essa luta financeira, porque eu não tenho quem me ajude, financeiramente falando. Se eu tivesse alguém que me ajudasse, eu estava bem. Se eu não tivesse perdido o emprego, eu estaria bem. Então, muitas das vezes, quando nós vamos avaliar algo ruim na nossa vida, a gente vai associar que aquele momento ruim, aquela fase ruim que estamos vivendo, ela é fruto de algo que nós perdemos ou de algo que ainda não conquistamos. Quem está entendendo até aqui pode dizer amém? Às vezes nós pensamos assim, eu estou passando por esse momento de tristeza, é porque eu não tenho alguém que me ajude. Então vai pensando, meus irmãos, que a gente passa por lutas, e a tendência é a gente associar o momento ruim da vida com algo que nós perdemos, ou com algo que ainda não temos. É comum atribuirmos as nossas tristezas, as nossas dificuldades, aquilo que a gente perdeu, ou aquilo que nós não conseguimos ainda. Bartimeu, um homem do qual eu estou pregando essa noite, ele tinha uma certeza no coração. Bartimeu poderia ter uma certeza com ele mesmo, eu só estou mendigando, eu só estou mendigo, eu só estou nessa humilhação, porque eu não posso enxergar. Eu só estou passando o que estou passando, porque eu não tenho as vistas, eu não tenho visão. Eu só estou passando o que eu estou passando, porque eu perdi a capacidade de ver. Eu só estou passando o que eu estou passando por algo que eu não tenho. Agora, até aqui, irmãos, muito pouco acrescenta na nossa vida, porque tudo é muito lógico. Bartimeu é mendigo porque não pode enxergar, não consegue enxergar, e naquele tempo não consegue enxergar, é por causa de algum pecado, alguém poderia dizer, então ele está à margem da sociedade mendigando. Então é tudo muito lógico, eu estou passando um momento financeiro ruim, porque eu perdi o emprego. Então é tudo lógico, a gente vai associando o momento de dificuldade com aquilo que nós perdemos ou com aquilo que nós não conquistamos ainda. E essas crises que passamos na nossa vida, e a gente vai associando com o que perdemos, é uma certa lógica. Porém, o que eu quero hoje trazer para nós, eu queria com a mensagem de hoje, trazer um despertamento em você e um despertamento em mim. Porque Bartimeu, ele perdeu algo, ou ele não tinha algo, ele não podia enxergar. Mas eu queria despertar algo em você nessa noite, porque Bartimeu não pode enxergar, mas ele não perdeu tudo. Bartimeu não pode enxergar, mas ele não perdeu tudo na vida, pelo fato de não poder enxergar. E a ênfase da minha mensagem essa noite, não é naquilo que Bartimeu perdeu. A minha mensagem essa noite não é naquilo que Bartimeu não tinha, mas a minha mensagem essa noite é naquilo que havia sobrado. Ele não tem as vistas, ele não pode enxergar, mas sobrou alguma coisa. E eu quero falar para você essa noite que por pior que você tenha chegado para o culto hoje, por pior que esteja a sua vida, ou por pior que seja o momento que você esteja passando, por maior que tenha sido a sua perda, por maior dificuldade que você tenha vivido ou esteja vivendo hoje, eu tenho certeza para dizer que alguma coisa sobrou. Sobrou ou não sobrou? Sobrou ou não sobrou? Sobrou. Pergunta para o teu irmão, fala para ele, diga, meu irmão, mesmo em meio às perdas,
alguma coisa sempre sobra. A fé, meus irmãos, a fé é mais fácil de ser exercida. É mais fácil exercer a nossa fé quando, ao invés de colocar minha fé nas perdas, eu coloco a minha fé no que sobrou. É mais fácil. É mais simples de exercer a minha fé quando eu paro para pensar, não no que eu perdi, mas eu paro para focar naquilo que sobrou. Bartimeu não enxerga. Bartimeu não pode enxergar, mas ele podia escutar, ele podia ouvir. Bartimeu não pode ver, mas Bartimeu pode falar. Bartimeu não pode ver, mas Bartimeu pode o quê? Andar. Então veja que ele tem uma perda, mas algo tinha sobrado. Quando Jesus passa de frente para Bartimeu, Bartimeu não viu. E por que ele não viu? Porque ele não tem as vistas, ele não consegue enxergar, tem algo que ele não tem. Mas Bartimeu, ele vai exercer a fé, não em cima daquilo que ele não tem, mas ele vai exercer a sua fé diante daquilo que havia sobrado. Quem está comigo aqui essa noite? Então, com os ouvidos, ele não pode ver, mas com os ouvidos ele escuta Jesus passando, com os ouvidos ele escuta o movimento, com a boca ele grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E com os pés ele levanta e ele vai até Jesus. Ou seja, ele usa o que sobrou para exercer a sua fé. Ninguém perde tudo ao ponto de não sobrar nada. Sempre sobra alguma coisa, sim ou não, meus irmãos? Sempre vai sobrar alguma coisa, nem que seja uma última gota de azeite. Nem que seja a última gota de azeite que sobra é o suficiente. Se sobrar uma gota de azeite é o suficiente para Deus fazer um milagre na nossa vida. Quando Elias chega a uma casa de uma mulher, ele chega e pede para comer, ele pede um bolo. E qual foi a resposta que aquela mulher deu para ele? Ela disse para ele assim: olha, eu não tenho nada. A primeira resposta que ela disse: eu não tenho nada, eu não tenho bolo para te dar. A única coisa que eu tenho é um pouco de farinha e um pouco de azeite. A gente tem o costume de cara dizer assim: eu não tenho nada. Semana passada eu estava conversando com um sargento da polícia militar, e ele estava me contando uma coisa interessante. Ele diz assim: olha, pastor, existem alguns lugares que quando, antes da chuva, o repórter passa e faz uma entrevista, e começa a entrevistar as pessoas falam assim: olha, a gente não tem nada, eu não tenho nada. Aí vem a chuva, a enchente, acontece aquela questão toda, aí a reportagem volta na outra semana, e aí o que aconteceu? Ele fala assim: a gente perdeu tudo, mas não tinha nada. Ou seja, mesmo quem pensa que não tem nada, tem alguma coisa. Quem está entendendo aqui essa noite? A mulher diz assim para o profeta: eu não tenho nada, a não ser o quê? Um pouquinho de azeite e de farinha. Em 1 Reis capítulo 17, olha comigo na sua Bíblia, por favor. 1 Reis capítulo 17, o versículo de número 10. 1 Reis 17, o versículo de número 10. E o versículo de número 11 e 12. Quando você encontrar, se puder dizer amém. Diz assim, versículo de número 10: Então ele se levantou, foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ela a chamou, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele chamou e disse: traz também um bolo, ou um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor Deus, que não tenho bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 gravetos, vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. A primeira resposta da mulher é: eu não tenho. Ela falou: eu não tenho.
Daí a pouco ela diz: não, eu tenho um pouco de farinha e eu tenho um pouco de azeite. Quando aquela mulher diz isso para o profeta diz para ela: então pega o pouco que você tem, pega o pouco que sobrou, faz um bolo, oferta para mim esse pedaço de bolo e nunca mais vai faltar farinha e azeite na tua casa. Quando o profeta está dizendo para ela o que? Mulher, não foque no que você não tem, foque naquilo que sobrou. Então ele diz para ela: pega o que sobrou, faz um bolo, traz para mim e nunca mais vai faltar na sua casa. Você diz um glória a Deus comigo essa noite? Quando o profeta diz isso para aquela mulher aprendeu a crer, ela decidiu a crer. E quem dizia não ter nada, pegou o que sobrou, ofertou, comeu ela e seu filho, e eles viveram um milagre. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: meu irmão, é provável que o seu milagre não esteja na perda. Diga: o seu milagre está naquilo que sobrou. Versículo 15 e 16 fala do milagre. Quando ela pega o que sobrou, nunca mais faltou. Quando ela foca no que sobrou, nunca mais faltou. Quando ela foca no que sobrou, eu quero que você prega comigo essa noite. Quando ela foca no que sobrou, nunca mais faltou. Quando Neemias vai a Jerusalém para a construção dos muros, reconstrução dos muros, quando ele chega em Jerusalém, meus irmãos, os muros estavam destruídos, tudo destruído, não havia condição de reconstrução, não havia nada que pudesse favorecer Neemias a reconstrução dos muros. E o que então Neemias faz? Neemias, ele olha e ele começa a prestar atenção nas ruínas. E Neemias foca agora não naquilo que perdeu, ele não fica lamentando os muros que caíram, mas Neemias começa a olhar para o chão, procurando aquilo que, me ajuda, procurando aquilo que, o que sobrou, porque ele está dizendo: eu tenho que reconstruir, está tudo destruído, e eu vou reconstruir com aquilo que, Deus deve estar falando com alguém aqui essa noite, que precisa reconstruir a vida, que precisa reconstruir a vida sentimental, a vida emocional, a vida financeira, que precisa reconstruir algo na vida, que talvez você olhe, está destruído. Presta atenção, não foque na destruição, olhe para o que sobrou e tome uma decisão essa noite: eu vou reconstruir com aquilo que... Neemias está dizendo: eu vou reconstruir, com o quê? Com o que sobrou. E Neemias então ele encontra pedras queimadas, e ele pega aquelas pedras queimadas, e com as pedras queimadas, era sobra, ele reconstrói os muros de Jerusalém. Você diz um glória a Deus aqui essa noite? Às vezes a gente diz assim: pastor, perdi o emprego. É ruim? É, mas eu te pergunto, o que sobrou? Às vezes você perdeu o emprego, mas sobrou a sua saúde. Dá para recomeçar? Dá ou não? Dá ou não? Sim. Pastor, perdi o casamento, mas sobrou o filho. Eu perdi meu filho, mas às vezes sobrou o marido, a esposa. Perdi minha casa, mas sobrou a vida. Perdi a saúde, mas você está vivo. Possibilidade de viver um milagre. Perdi o carro, mas sobrou a bicicleta. Perdi a vista, mas ainda sobrou os ouvidos e a boca, no caso de Bartimeu. Eu perdi uma causa na justiça, mas sobrou força para você trabalhar. Pastor, perdi praticamente tudo, mas sobrou você. Nosso problema, irmãos, pode aplaudir a Jesus essa noite? O nosso problema é que nós queremos exercer a fé naquilo que nós não temos mais.
Às vezes a gente quer focar a nossa fé naquilo que nós não temos mais, que nós já perdemos. Queremos focar a fé naquilo que já foi embora. Ah, se eu tivesse aquele emprego ainda. Ah, se eu tivesse aquela saúde ainda. Ah, se eu tivesse aquele carro ainda. Ah, se eu tivesse meu marido ainda. Ah, se eu tivesse isso, aquilo, outro ainda. Meu irmão, entenda uma coisa. Se você não tem mais essas coisas, se perdeu, foque no que sobrou, e com o que sobrou, tome uma decisão hoje, recomece. Quem está comigo essa noite para dizer um glória a Deus? Olha para quem está perto de você e diga para ele, se for preciso, recomece com o que sobrou. O que sobrou? O que sobrou, irmãos? Hã? Sobrou o que para você? Não lamente pelo que você perdeu. Use as suas palavras para declarar fé sobre aquilo que sobrou. Não gaste tempo chorando pelo que perdeu. Gaste tempo planejando como vai reconstruir com o que sobrou. Tem alguém comigo aqui essa noite? Não fique batendo na porta dizendo, Deus, Deus, perdi. Bata na porta e diga, Deus, como eu vou recomeçar? Deus, o que o Senhor está me ensinando? Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus, não sobrou ninguém, mas sobrou eu e o Senhor. Tem alguém comigo aqui essa noite? A gente tem que dizer, é com que sobrou que eu vou vencer. Diga comigo, diga, com que sobrou. Diga mais uma vez. A gente recomeça com aquilo que sobra. Já contei várias vezes quando no início do meu casamento roubaram a moto, era o único instrumento que eu tinha de trabalho. 2 dias depois encontraram só o chassi, o quadro da moto, era o que sobrou. Depois de uns 2 dias chorando, eu e minha esposa levantamos o rosto com aquilo que tinha sobrado. Só sobrou o quadro da moto. Compramos umas peças velhas, montamos a moto de novo. E eu voltei a trabalhar com o que sobrou. Sempre sobra alguma coisa. Sim ou não, gente? Você não faz janta com a sobra do almoço? Sim ou não, meus irmãos? Sim ou não, igreja? Constrói uma vida daqui para frente com aquilo que sobrou nas suas mãos. Deus vai te capacitar. Deus vai te honrar. Você concorda comigo para dizer um glória a Deus? Bartimeu está naquela situação, mas sobrou a voz, então ele grita. Ele grita com a expectativa, eu vou vencer. Bartimeu não tem a vista, mas sobrou os pés, com os pés ele corre até Jesus. Eu vou vencer com aquilo que sobrou, eu vou vencer com aquilo que eu tenho. Bartimeu está declarando, ele vai exercer a fé com aquilo que ele tem. Quando Bartimeu usou o que sobrou, ele alcançou aquilo que ele tinha perdido. Quando você levanta para tomar uma decisão, eu vou usar o que eu tenho, eu vou usar o que sobrou, você pode alcançar o que perdeu, você pode alcançar o que ainda não tem. Alguns empresários bem-sucedidos nessa vida já quebraram várias vezes, e o que eles fizeram? Recomeçaram com aquilo que sobrou e se tornaram mais fortes. Walt Disney criou a sua primeira empresa, um estúdio de animação, um estúdio de desenho, em Kansas City. Algum tempo depois, em 1922, ele faliu, quebrou, perdeu todo o recurso material, não sobrou dinheiro, ele não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha mais nada, perdeu praticamente tudo. Porém, o que sobrou para o Walt Disney? Sobrou a capacidade de criar. E com a capacidade de criar, o que ele fez? Ele desenhou um dos desenhos mais famosos do mundo. Ele desenhou o Mickey Mouse. E com isso ele ficou o quê? Bilionário. Sim ou não, gente? Mas quando ele quebrou, sobrou o quê? Aparentemente, nada. Nada nas mãos. Mas sobrou a capacidade de criar.
e com a capacidade de criar, ele deu a volta por cima. O que sobrou para você? Às vezes sobrou o seu talento, o seu sorriso, a sua capacidade de dar a volta por cima. Quantas vezes você já deu a volta por cima? Quantas vezes você já virou a página? Quantas vezes você já virou a história? Quantas vezes você enxugou as lágrimas, levantou, respirou e continuou a caminhada? Por que dessa vez você está tão focado no que perdeu? Está tão focado no que foi embora? O que foi embora, deixa, meu irmão, foi embora. Foque no que sobrou. E com o que sobrou, eu creio no nome de Jesus que você poderá viver um ano inabalável. Tem alguém que pode dizer um glória a Deus comigo aqui essa noite? Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Estou quase terminando. Eliseu chega na casa de uma mulher e diz assim, uma mulher vai até Eliseu, diz assim o texto, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, tu sabes que teu servo temia o Senhor, veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, e Eliseu lhe disse, o que hei de fazer? Dize-me o que tens, o que gente? Diz o que tem em casa. E ela disse, tua serva, o que gente? Tua serva o que? Não tem nada em casa. Aí ela completa a frase, senão uma botija de azeite. A história parece que se repete, né? Agora é com o profeta Eliseu. A mulher vai dizer para ele, olha, o que eu vou fazer? Estou cheio de dívida, meu marido morreu. Ela está focada em que, gente? Naquilo que ela perdeu o marido, perdeu o recurso financeiro, estava a ponto de perder os filhos. Ela está lá lutando, desesperada, ela está dizendo para ele, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, focada no que perdeu. Ela estava tentando colocar a fé naquilo que ela havia perdido, perdeu o marido, mas aí o Eliseu vai dizer para ela, o que você tem? Porque Eliseu está dizendo, olha, eu sei que você perdeu, eu sei que o seu marido morreu, mas eu quero saber, não é o que perdeu, eu quero saber aquilo que sobrou, o que você tem em casa? Não tem marido, não tem comida, não tem dinheiro, não tem força, mas o que sobrou? Sobrou alguma coisa. E então ela vai dizer para ele, olha, sobrou sim uma botija de azeite. O profeta disse para ela, então pega o que sobrou, o restinho que sobrou, e vira sobre as vasilhas, pede vasilhas emprestadas pelos vizinhos, não poucas, pede um tanto, coloca dentro de casa. E Deus vai fazer um milagre, Deus vai multiplicar o que você tem. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não pode multiplicar o que você não tem. Deixa eu dizer de novo, Deus não multiplica o que você não tem. Quem está entendendo? Deus não multiplica o que você não tem. Quem está comigo aqui essa noite? Deus não multiplica o que você não tem, mas Ele pode multiplicar o que sobrou. Na multiplicação dos pães, enquanto não trouxeram 5 pães e 2 peixinhos, não houve multiplicação, não houve nada. Jesus só diz, vai ver o que tem. E os discípulos começaram a passar, tem alguma coisa? Não, tem? Não. De repente o menino fala, olha, sobrou aqui 5 pães e 2 peixes. Eles colocam na mão de Jesus, é o que sobrou, é o que tinha naquele momento. 5 pães e 2 peixes não é nada para uma multidão, mas nas mãos de Jesus, o que sobrou, Ele pode multiplicar. Jesus estava ensinando isso para os discípulos. Olha para o que sobrou, coloca o que sobrou nas minhas mãos, e eu vou multiplicar. É o que Eliseu está dizendo para aquela mulher, faz alguma coisa, mulher, pega o que sobrou e exerça a sua fé. Quando ela pegou o que sobrou, ela enxugou as lágrimas, ela começou a crer, e um milagre aconteceu naquela casa. Olha para alguém perto de você e diga para ele assim, você crê que Deus pode fazer um milagre? Diga para ele, pode acontecer um milagre na tua casa,
Pode acontecer um milagre na tua vida. Pergunta para ele, você crê? Pergunta para ele, você crê? Então não fale sobre o que perdeu. Fale sobre o que sobrou para Jesus e Ele vai multiplicar. Há um ambiente de milagres aqui essa noite. Há um ambiente de milagres aqui essa noite. Quem está comigo aqui para dizer glória a Deus? Há um ambiente de milagres nessa noite, porque Jesus está nos convidando a exercer a fé naquilo que sobrou. Diga, quando eu uso o que sobrou, eu alcanço o que não tenho. Walt Disney, quando ele usou o que sobrou, a capacidade de criar, ele alcançou aquilo que ele ainda não tinha. Se eu chamasse aqui na frente, eu estou vendo algumas pessoas aqui que teriam tanta experiência para contar, que teriam tanta história para contar aqui para nós. A gente podia virar a noite escutando, para a gente sair daqui tão edificado. Pessoas aqui do nosso meio, que em meio a perdas, decidiram focar naquilo que sobrou, e com o que sobrou deram a volta por cima. Hoje eu quero orar com você. Eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã, que está tão abatido por causa do que foi embora, está tão abatido por causa daquilo que perdeu, está tão desanimado por causa daquilo que perdeu. Eu quero orar com você, para que nessa noite os teus olhos voltem para aquilo que sobrou. E se não sobrou nada nem ninguém, lembra de uma coisa: sobrou você. E se sobrou você, Deus pode fazer um milagre através da tua vida. Deus pode te levantar. Você só precisa de Deus, e Ele você tem. Você só precisa do Espírito Santo, e Ele você tem. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Então eu quero orar com você hoje. Eu quero pedir ao Espírito Santo para Ele virar uma chave dentro de nós. Eu não vou focar no que eu perdi, mas naquilo que sobrou. De vez em quando a nossa mente tenta nos assaltar, irmãos. De vez em quando as nossas emoções tentam nos roubar, tenta puxar a gente para você começar a pensar naquilo que sobrou, naquilo que perdeu, para você ficar triste, para você baixar a cabeça, para você desanimar. Algumas vezes nós somos assaltados por esses pensamentos, mas em momentos como esse você precisa ser firme e dizer para você mesmo: não adianta eu lamentar, chorar pelo leite derramado. Eu preciso focar naquilo que sobrou. Se derramou leite, talvez sobrou a vasilha. Com a vasilha, faça alguma coisa diferente. Quem está comigo para dizer um glória a Deus aqui essa noite? Eu quero orar com você, que hoje precisa viver isso, precisa virar essa chave dentro de você. Eu quero orar por você essa noite, que tem vindo aqui nos cultos, ou que veio aqui essa noite, mas vivendo essa crise tão grande. Eu quero orar para Deus virar essa chave dentro de você, para você sair daqui hoje focado naquilo que sobrou, e com o que sobrou você vai dar a volta por cima. Feche teus olhos por um minuto, por gentileza. Se essa é a sua realidade, eu queria convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar com você. Pastor, eu perdi algumas coisas. Pastor, eu tive algumas perdas, eu preciso virar uma chave dentro de mim. Queria que você ficasse de pé no seu lugar, colocasse a mão no teu coração por um minuto e fechasse os teus olhos.
Feche teus olhos. Às vezes foi um prejuízo financeiro tão grande que você não consegue parar de pensar no dinheiro que perdeu, no dinheiro que foi embora. Mas eu queria nessa noite que você parasse de pensar no dinheiro que foi embora e pensasse no dinheiro que você pode ganhar daqui para frente. Fecha teus olhos, coloca a mão no coração. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença essa noite. E eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, muda, vira uma chave dentro de nós. Essas pessoas, ó Deus, que estão de pé, têm vivido, Deus, dias de lamento, dias de angústia, por causa de algo que eles perderam. Só eles sabem a dor, só eles sabem o tamanho do prejuízo. Meu Deus, mas nesta noite eu estou orando por cada pessoa que está de pé, com a mão no coração. Meu Deus, eu oro para que nesta noite o Senhor possa virar uma chave na vida dessas pessoas. O Senhor faz eles esquecerem o que perdeu, o que foi embora. Meu Deus, e traz hoje a mente, o coração desses homens e mulheres, aquilo que está por vir. Ó Deus, faz eles enxergar, ó Deus, aquilo que o Senhor pode fazer na vida deles daqui para frente. O Senhor ensina eles, ó Deus, a dar a volta por cima com aquilo que sobrou. Meu Deus, eu oro hoje na autoridade do Teu santo nome, para que o Senhor possa fortalecer esses homens e mulheres. Fortalece eles, ó Deus. Fortalece esta igreja, Espírito Santo. Levanta-nos, ó Deus, de tal forma que a gente consiga alcançar muito mais agora do que já foi antes. Meu Deus, o Senhor mudou a sorte daquelas viúvas. O Senhor mudou a sorte da viúva de Sarepta. O Senhor mudou a sorte daquela mulher que só tinha uma botija de azeite. Meu Deus, quando ela viu o que sobrou, o Senhor multiplicou. O Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes. E eu oro essa noite, multiplica o que sobrou na vida desta pessoa. Multiplica, meu Deus, a paz, a alegria. Multiplica, Espírito de Deus, capacita ele, capacita ela. Espírito de Deus, fortalece ele, fortalece ela. Espírito de Deus, levanta o rosto dele, levanta o rosto dela. Espírito de Deus, desperta ele, desperta ela. Com aquilo que sobrou eles vão viver, com aquilo que sobrou eles vão se levantar, com aquilo que sobrou, meu Deus, eles vão viver uma nova vida. Com aquilo que sobrou, meu Deus, eles vão reconstruir 2023, com aquilo que sobrou, Deus, eles vão reconstruir o caminho, com aquilo que sobrou, meu Deus, eles vão viver um ano inabalável, em o nome de Jesus. É o que nós te pedimos hoje. Eu queria que você colocasse as mãos sobre os seus lábios por um minuto. Coloca a mão sobre os seus lábios. E eu queria que você fizesse uma aliança com você mesmo agora, com a mão na sua boca. Queria que você dissesse para você mesmo: faz uma aliança com você mesmo, de não mais falar, de não mais lamentar o que se foi, não mais lamentar por aquilo que você perdeu, seja o que for. Seja o que for, mas eu queria que você daqui para frente usasse os seus lábios. Faz uma aliança com você mesmo, diga para você mesmo: daqui para frente eu vou falar daquilo que sobrou, eu vou falar daquilo que vem daquilo que ainda vai acontecer na minha vida. Eu vou falar daquilo que Deus ainda vai fazer na minha vida. Eu vou falar dos sonhos que eu ainda tenho. Eu vou falar dos lugares que eu ainda posso chegar. Eu vou falar dos lugares que eu ainda vou conhecer. Eu vou falar dos lugares, daquilo que Deus ainda vai fazer na minha vida. Eu vou falar do quanto eu serei usado ainda nas mãos de Deus. Eu vou falar do quanto eu ainda vou conquistar
Quem viver, verá o que Deus vai fazer na minha vida, porque eu não estou morto, porque eu não morri, eu estou vivo, e a partir de hoje, eu faço uma aliança com a minha boca, de declarar palavras de ousadia, palavras de fé, palavras de coragem. Diga para você mesmo: eu vou dar a volta por cima. Diga: eu vou vencer. Diga: Deus vai multiplicar o que sobrou. Diga com fé. Diga: Deus vai fazer coisa grande na minha vida. Diga: o melhor de Deus ainda está por vir. Espírito Santo de Deus, faz coisas novas na vida deste homem. Faz coisas novas na vida desta mulher. Faz algo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele nunca mais se lembre do que se foi. Oh Espírito de Deus, o que o Senhor tem para frente é maior do que o já foi. O que o Senhor tem para fazer é maior do que já foi. O que o Senhor tem para realizar é maior do que já foi. Então eu profetizo sobre esta igreja um tempo novo, algo maior, em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Um forte aplauso a Jesus essa noite. Você está com seu celular aí? Pega ele. Ou se você tem um lugar para anotar, eu queria que você escrevesse pelo menos uma coisa que sobrou. Escreve num lugar aí que vai te chamar a atenção, que você não vai esquecer de olhar. Ou escreve, se você tem caneta, ou escreva no seu celular. Escreva aí pelo menos uma coisa que sobrou. Escreva, se você puder, põe data hoje. Que dia que é hoje? 22 de janeiro de 2023. Hoje vai começar uma nova fase na sua vida. Escreveu? Visualiza e diga para você mesmo: com isso que sobrou, eu vou reconstruir.